Muito bem, pessoal. Vamos agora corrigir os exercícios sobre os princípios do direito administrativo que nós estudamos na aula anterior. Pessoal, exercícios, então, eu separei aqui diversas bancas, diversos concursos recentes, trazendo como que o conteúdo de princípios de direito administrativo está sendo cobrado em prova. A primeira questão foi aplicada lá na Prefeitura de Jaraguá do Sul, e ela, apesar de ter um texto extenso, ela era uma questão muito simples. Ela só queria que tu marcasse quais são os princípios da administração. Ela conta uma história desnecessária. Bastava tu saber os princípios expressos no artigo 37 da Constituição, porque foram cobrados justamente os princípios que formam o famoso anagrama LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Formou o LIMP, portanto, acertou a questão. Vejam, na letra A, eles trocaram impessoalidade por pessoalidade, trocaram publicidade por sigilo. Está errado. Na segunda, trocaram publicidade por sigilo e eficiência por eficácia. Também está errado. Na letra C, trocaram pessoalidade por impessoalidade, trouxeram o sigilo. A letra D, trocaram a eficiência por eficácia, errada. E a letra E é a que apresenta os 5 princípios que formam o anagrama LIMP. Letra E, o gabarito, uma questão muito fácil, questão baseada no artigo 37 da Constituição Federal. Lembrando que também é princípio constitucional expresso o contraditório e a ampla defesa, que está lá no artigo 5º da Constituição. Vamos adiante. Segunda questão. Banca IBAD, Prefeitura de Vilhena. Pessoal, princípios são valores, diretrizes, mandamentos que orientam a elaboração das leis. Podem ser expressos ou implícitos. O princípio expresso é um princípio que está no texto da Constituição. Um princípio implícito é um princípio que não está escrito no texto, mas a gente consegue interpretá-lo, chegar a ele com base no estudo do direito administrativo. Falou em princípio expresso, tu vai lembrar de 6. O contraditório, ampla defesa e o LIMP. E aí, nessa questão, eles colocaram a letra B, regularidade. Ela não é um princípio expresso. Letra B, o gabarito nessa segunda questão. Terceira questão, Prefeitura de Linhares. O princípio X, e aí ele vai querer que tu diga qual é esse princípio X. O princípio X impõe que o administrador não dispense, não abra mão dos preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta, devendo não apenas averiguar critérios de conveniência, oportunidade e justiça, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Pessoal, essa preocupação em ir além do que é legal e ilegal e saber se uma conduta é ética ou não é ética, é honesta ou não é honesta, que princípio é esse? É o princípio da moralidade, que está lá no artigo 37 da Constituição. Letra C, o gabarito na terceira questão. A questão 4 dessa mesma prefeitura, a mesma banca, só que para outro cargo, trouxe o mesmo estilo de questão. Fala sobre um princípio Y e depois pergunta que princípio é esse. Então vamos ver. O núcleo do princípio é a procura da produtividade e economicidade. Em outras palavras, como eu gosto de dizer em aula, fazer o máximo possível gastando o mínimo possível. Fazer mais com menos. Que princípio é esse? É o princípio da eficiência. E aí ele vai buscar reduzir desperdício de dinheiro público, execução de serviço com presteza, perfeição e rendimento funcional, tratando o usuário do serviço público como um cliente. O próprio princípio da eficiência está diretamente ligado à chegada da administração gerencial no Brasil, que busca melhorar o serviço. Essa melhoria constante é a eficiência. Letra E vai ser a nossa resposta nessa questão. Questão 5. Essa cobrada lá no concurso Assembleia Legislativa do Amapá, traz a história do Gerson. O Gerson é governador de um estado e ele fez constar na publicidade de uma obra pública que foi feita durante o seu governo o seu nome e a sua fotografia. Qual foi o parágrafo da Constituição e artigo que o Gerson descumpriu, pessoal? Artigo 37, parágrafo 1º.
O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que a publicidade institucional ela tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. O Gerson violou com essa conduta o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. E qual é o princípio que isso feriu? O princípio da impessoalidade, não sendo permitida publicidade de obras com promoção pessoal de autoridades ou servidores. Vamos ver as outras alternativas porque são erradas? Letra A. Feriu o princípio da impessoalidade. É verdade, até aqui estava certo. Sendo permitida a promoção pessoal. Não, é vedada a promoção pessoal, por isso está errada a letra A. Letra B. Feriu o princípio da publicidade, pois de acordo com esse princípio a divulgação deve ter... Não. Isso aqui, pessoal, não é o princípio da publicidade. Essa obrigação é o princípio da impessoalidade e também pode ser associada ao princípio da moralidade, mas principalmente impessoalidade. Então, letra C também é errada. Letra C, agiu corretamente de acordo com o princípio da publicidade. Não, ele não agiu corretamente. Letra D é a resposta e letra E, agiu corretamente? Não, não agiu corretamente. Só podia ser letra D mesmo nessa questão. Vamos adiante, questão 6, agora cobrada no concurso da Prefeitura de Betim. Aqui nós temos uma questão que envolve o princípio da autotutela. O princípio da autotutela, ele está consagrado na súmula 473 do STF. Ele é o princípio do poder de revisão dos atos da administração pública. Esse princípio vai dizer que a administração pode anular seus próprios atos, quando ilegais, ou revogar por motivo de conveniência ou oportunidade. É isso que é o princípio da autotutela. Bom, a letra A já traz a resposta. Esse princípio permite à administração a revisão dos seus atos. Seja essa revisão por um vício de legalidade, que aí seria a invalidação, seja por motivo de conveniência e oportunidade. Então, esse poder de revisão é justamente a autotutela que nós temos aqui. Bom, a letra B afirma que a autotutela repele e abomina favoritismos e restrições indevidas. Não, o princípio que faz isso não é a autotutela, é o princípio da impessoalidade. Por isso que a letra B está errada. A letra C fala sobre ética e valores morais. Esse é o princípio da moralidade. A letra D fala sobre a transparência, e isso é o princípio da publicidade. E a letra E fala sobre uma presunção relativa, que seria um princípio de legitimidade. Então aqui, realmente, só a letra A pode constar como resposta de acordo com o princípio da autotutela. Na questão 7, nós temos uma questão bem interessante no que se refere a princípios. Vejam só, a banca listou os 5 princípios e pede para relacioná-los. A primeira alternativa fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quando tu pensa nesse princípio, tu pensa logo na legalidade. No direito administrativo, o conteúdo da legalidade não costuma ser esse, mas é o princípio da legalidade que está aqui. Porque só pode exigir algo de alguém após uma lei. Então, um tributo só vai ser exigido se tiver uma lei criando esse tributo, por exemplo. Então, só pode ser o princípio da legalidade. Nós vamos começar com o número 13, então, nessa questão. E se nós começamos a questão com o número 3, a gente já fica somente entre duas possibilidades, a letra B e a letra D. Pois é, e realmente, só pode ser uma dessas a nossa alternativa. Bom, vamos ver a segunda. Objetiva oportunizar que haja um maior controle social. Essa ideia de um controle social maior está ligado ao princípio da publicidade, porque dando transparência aos atos da administração, publicando tudo que é feito, nós, o povo, podemos fazer um controle social sobre a atuação da administração. Então, a gente começou com o número 3 e agora nós vamos com o número 5. A gente já sabe que a resposta é a letra B. Mas a gente vai confirmar isso. Vamos ver os outros.
A imagem do administrador não deve ser identificada na prática dos seus atos. O que é isso? Evitar a promoção pessoal. Princípio da impessoalidade. Vamos de número 2. E por fim, a transparência deve ser a tônica dos atos públicos. Transparência, de novo, publicidade. Número 5 de novo. Deu direitinho. Letra B é o nosso gabarito. Cuidado, né, que não existe o princípio da eficácia. O princípio é da eficiência. Por isso que o número 1 não apareceu em nenhuma resposta. Questão 8. Cobrada lá na ValePrev. A administração não tem a livre disposição dos bens e interesses públicos. A administração não pode sair por aí abrindo mão do interesse público, porque ela atua em nome de terceiros. Por essa razão é que os bens e interesses públicos só podem ser alienados, só podem ser transferidos a terceiros na forma da lei. Da mesma forma, contratos administrativos exigem como regra que se realize uma licitação. Que princípio é esse, pessoal? Aqui nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público. Porque quem está na administração, o gestor, ele é um mero gestor dos interesses da coletividade, do patrimônio que é de todos, que não é dele. Por isso ele não pode sair livremente doando os bens públicos para quem ele quiser. Não. Se não for nas hipóteses que que a lei de licitações autoriza no artigo 17, ele vai ter que abrir uma licitação, vai ter que abrir um leilão para vender um bem imóvel, não pode sair doando sem nenhuma justificativa. Letra A, o gabarito na questão 8. Questão 9. O princípio da publicidade, previsto expressamente no texto constitucional, indica que os atos da administração devem ter a mais ampla divulgação. Perfeito. Por esse princípio, então, os atos são autorizados por lei, tornando-se ilícitos. O que isso tem a ver com publicidade? Nada. Devem ser extintos após sua publicação. Não. Pelo contrário, eles só podem produzir efeitos após publicados. Então, a publicação é um requisito de eficácia dos atos. A letra B está errada. Letra C. São tornados nulos logo após sua publicação, deixando assim de trazer consequências para o mundo jurídico. Não, eles não são tornados nulos. Pelo contrário, eles precisam ser publicados para produzirem efeitos. São publicados em órgãos de imprensa fixados em determinado local, murais geralmente, ou ainda, mais modernamente, por meio eletrônico, internet. Perfeito, esse é o princípio da publicidade. Letra D é a resposta aqui. Letra E. Merecem igualdade de tratamento, de modo que aos administrados que se encontram em idêntica situação deve ser dispensado igual tratamento. Isso aqui é o princípio da impessoalidade, não da publicidade. Então a letra D é o gabarito na questão 9. Questão 10. Prefeitura de Honório Serpa. Vamos lá. De acordo com esse princípio, qualquer agente público está ocupando seu posto para servir os interesses do povo. Sendo assim, seus atos obrigatoriamente devem buscar o interesse público e não interesses pessoais. Exatamente. Que princípio é esse? Esse é o princípio da impessoalidade, princípio constitucional expresso lá no artigo 37 da Constituição Federal. Letra B, o gabarito, então, na questão 10.